Salve, salve família, aqui é o 3x10 Navi, eu sou o Rafa. Eu sou o Igor. Eu sou o Kaique. E hoje nós vamos falar dessa bomba Avatar Fogo e Cinza. Solta o que achamos dessa coisa aqui? Foi triste. Não tem autoridade aqui. Precisamos falar de Avatar e James Cameron, hein? James Cameron, Vamos lá. o vovô dos filmes. Primeiro, o que achamos do filme? Eu vou começar com... O filme continua lindo, continua maravilhoso. Visualmente falando, não tem o que falar mal. Porém, só tem isso no filme. Acho que a melhor analogia que a gente pode fazer para Avatar, mas para franquia Avatar, é tipo aqueles pratos de rico. Você paga 20 mil reais e quando vai ver é só um vinho e um azeitinho. Desse tamanho, lá. né? Exatamente. Que pelo amor de Deus, que filme chato. Eu vou ser sincero, acho que pra falar do Avatar 3 a gente precisa voltar pro Avatar 1 e 2, tá ligado? Porque assim, vamos lá. A proposta de Avatar, para início de conversa, era criar um negócio maravilhoso, um mundo bonito, o melhor visual de computação gráfica possível. E no 1, o roteiro, por mais que seja simples, é um roteiro que funciona muito bem, é um roteiro mega fechadinho, ele apresenta um mundo que é muito bonito e tudo mais. Então, ok. Primeiro filme não é perfeito, mas bom. Mas funcionou, né? Uou, você fica impressionado com o que você está assistindo. Segundo filme é um filme lotado de furo de roteiro, que, por exemplo, o Jake no primeiro filme é chamado porque um corpo avatar é absurdamente caro. E como eles já tinham o corpo do irmão falecido dele, chamaram ele porque ele poderia entrar no corpo. Ok. Segundo filme, General morre. Ele e um soldado genérico tem corpo de avatar. Então por que precisou do Jake no primeiro filme, tá ligado? Caramba. Então, aí já começa... Exato. Já começa um monte de furo aí. Beleza. Só que o Avatar 2, ele ainda apresenta um mundo bonito. O filme é longo pra caramba, mas ele apresenta toda a parte do oceano. Eles apresentam todo um bioma diferente. Fica bonito. Ainda tem coisa pra ser mostrada. O terceiro filme não tem nada além de cópia do segundo filme. O terceiro filme não apresenta... mas tem o lugar lá que pegou fogo. Tá, mas não é um bioma novo. É só onde a vila lá, a aldeia da vilã, mora. Porque não tem nada de novo. Assim, é só morte lá, tá ligado? O que apresentou de novo, de fato, nesse filme foi o seguinte. Foi apresentar lá a tribo Na'vi do Fogo, que é a única tribo... Tipo, beleza, as outras tribos são perigosas, tudo mais, tanto da floresta quanto do mar. Mas, tipo, ao mesmo tempo, eles buscam paz. Eles não estão querendo atrás de briga. Já esse aí, fala, não, vamos saquear. Tanto que no trailer lá... Então, mas beleza, tipo assim, é só um grupo que não gosta dos outros, tá ligado? É um grupo barraqueiro. Isso, tipo assim, exato. Por quê? Porque a aldeia deles pegou fogo no passado e a Eles líder acabou se da religião. apaixonando pelo fogo, tá ligado? Ela se sente o fogo. Tá, isso não é história pra 3 horas. Então, Nossa, assim, 3 horas de filme foi doído. foi demais. Não, Tipo, você... Porque... São 3 horas que não tem o que contar. Não tá ligado? flui. Tipo assim, de verdade, eu achei interessante mostrar isso eu achei interessante trazer essa tribo Na'vi perigosa. Não, eu achei interessante a premissa. A premissa é interessante porque, assim, nos 2 últimos filmes foi sempre mostrado isso que eu comentei, tem a tribo Na'vi, só que eles não estão buscando guerra, eles estão buscando viver na deles e se partirem pra cima, aí atacam. Já isso aí, não. Que por curiosidade, a vilã do filme, a atriz que faz ela, é neta do Charlie Chaplin. Caso mas eu acho que isso não acaba interferindo. Não interfere, mas tipo, pô. Ao meu ver, eu achava que eles seriam os vilões, tipo, principais do filme, não os humanos. Então, o que acontece? Eles estão lá, tem a aldeia vilã lá, só que, de novo, mais uma vez, é o general, é a equipe lá do bilionário que quer recursos, se juntando pra ir atrás do Jake, e só do Jake. Tipo, tudo isso pra eles é sempre pra ir atrás do Jake, que, por sinal, é um protagonista horrível.
ele e a família dele, a gente não se importa com absolutamente ninguém, tá ligado? Ninguém Cara, vem trabalhar. Não, ó, vamos lá. Da família do Jake, tipo, os filhos dele, beleza. Querendo ou não, esse arco do filho dele, que tem lá a baleia. Não fala que é baleia, vai. Ficou meio Vamos falar chato, que é né? baleia. Tipo, ao mesmo tempo, é interessante, mas muito longo e, tipo... É você vê- arrastado. É arrastado. Aí cansativo. essa questão lá da filha deles, que eles adotaram, que é a atriz que fez A clone lá da... a clone da... A Ripley da franquia Ali. É interessante também ver isso, mas tipo, a Neytiri, a Zoe Saldana e o Jake, eu esqueci o nome do ator, são insuportáveis. Você não sente Não, eu não apego acho que são por eles. insuportáveis. Não, Eles só são sem sal, tá ligado? Não, cara, de verdade. Pô, tipo, a cada tá frase bravo. que era ele falando com os filhos, você sentia um ódio. Tipo, Então, eu só acho o moleque que é- quer ajudar o pai, quer ajudar a mãe. Não, eu Eles são fiquei Tá exaltado, tá exaltado. Fiquei pé da vida com isso. Os caras querem ajudar o pai, a mãe, às vezes eles, tipo, acham que o moleque, se fizer isso aqui, ó, tipo, errado, vai matar a criança. Não, eu odeio Jake Sully e Neytiri. Ó, e aí, tipo assim, uma parada que esse filme me fez pensar é como caralho Robin, você é um garoto. Não pode ficar falando palavrões. o Spider lá comia, por exemplo. Porque Ele usa máscara. ele usa né? máscara, tá ligado? Ele fica sem respirar, ele tira a máscara, coloca. E assim, Eu mais acho que ele tampa o nariz, vai. mais pra frente a gente vê que ele começa a respirar, Pode- começa a crescer o cabelinho dele, que eu achei que foi uma. Eu achei meio bizarro. O jeito que fizeram. Nojento. Não é nojento, mas é bizarro. Tipo, é conveniente pro roteiro andar, tá ligado? Não, vamos lá. Mas Acho que é pra ter uma continuação, né? Mas a Provavelmente. cena que a filha do Jake tá fazendo lá o negócio tudo, Os Paranauê. tipo, mano, ela fica gemendo de um dia, você fica assim, tipo... Mano, eu assistindo... Sei lá, tipo, eu acho que assim, o filme não tem mais por que ter mais de. Não tem porque nem ter 2 horas, tá ligado? Não teve conteúdo pra isso. Foi basicamente guerra. Não teve. Eu juro pra você, não teve uma cena que ficou marcante assim pra mim. De tipo, nossa, olha que quadro bonito, que cena bonita. Tipo, óbvio, além do fato de ser um filme pra ser bonito, mas não teve, tipo, aquela imagem que você fala, porra, isso aqui poderia virar um papel de parede. É, um quadro. Mas tá ligado? aquela parte das lulas, sei lá, o negócio voando balões. dos Os comerciais. balões, eu achei bonita aquela cena. Então, assim. mas o filme é feito Eu não pra- colocaria no meu computador, mas. O filme mas é o filme bonito, é feito é pra bonito. ser bonito. O filme é feito pra ser bonito, ponto. Mas ele não é, tipo assim, não tem cenas memoráveis, tá ligado? Que tá. impacta. Eu acho que a única cena que, pra mim, eu olhei assim, que virou aquela cena de fato, foi quando daquele dragão vermelho, que eu esqueci o nome lá, sei. caindo depois do Jake ter sido atingido na luta final. Ele Ah, caindo lá, porque aí foi meio em câmera lenta, dele caindo, tá ligado? Essa cena, a cena que ele aparece, né, tipo, só vê o olho dele, tipo, Ah, não, mas na ali, tipo, escuridão. não é marcante. Tipo, não teve cena marcante nesse filme, tá ligado? Ó, tipo assim, uma cena que eu achei bonita, mas tipo... Eu posso dizer que foi um pouquinho marcante, é quando a Neytiri, ela vai lá salvar o Sully, o Jake lá na cidade, que ela se camufla, tipo, pinta lá como se fosse uma navio do fogo, aí tipo, começa a fuga dela lá. Tipo, essa cena, tipo... Não, eu essa acho- é uma cena maneira, mas não é uma cena marcante, tá ligado? É diferente, são coisas diferentes. É igual, falar que a cena bonita não necessariamente é uma cena marcante. Mas não teve cenas marcantes nesse filme. O estalo do Tony Stark é uma cena marcante. Tipo, Isso, é- Rafa. Ah, cara, de verdade, Não teve, eu acho não que teve. eu acho que Avatar é uma franquia Que já deu. Já Já No deu. segundo Acho que já filme deu no 2. Esse terceiro, e tipo assim, vai ganhar dinheiro, porque é uma franquia bilionária. Já foi, tá ligado? e, tipo, o James Cameron, o que mais me deixou assustado, ele falou, se não atingisse 1 bilhão, a franquia teria acabado já. O vovô não vai parar, filho. Já atingiu. Só que tem um porém, tipo assim, vamos supor que não tivesse conseguido atingir a marca de 1 bilhão. Ele tinha dito que a história tinha se encerrado, não tinha deixado nenhuma ponta solta. O filme, literalmente, como vocês sabem, a gente fala spoiler aqui nos vídeos, então, por sua conta e risco, gente. No final do filme, a navio líder do fogo foge, o general lá, ele pula, mas é a famosa regra, não tem corpo, não tem morte. Ou seja, ele tá vivo. Mano, ele não mata. Tipo, ele não deixa nenhum vilão morrer, mas mata os protagonistas. Matou o filho do Sully no segundo. Nesse aí matou
matou a... Não é os protagonistas, são os que estão em torno ali. Mas em torno do protagonista, mas tipo, matou a líder lá dos navios da água. É que o filme é caro, pô, mandei todo mundo, haja dinheiro, né? Pô, pode matar o vilão mesmo, o pessoal. Mas aí vai perder a graça pra ele, né? Não pode. De verdade, Avatar pra mim é uma franquia que... Então tá. O filme é longo, mas eu acho que a gente não precisa também esticar igual o filme. Então vamos lá. Melhores momentos do filme. Pra mim, a única coisa boa desse filme é o visual que continua. Eu acho que entre os três é o que tá com o melhor visual, tipo, graficamente falando. E só. Pra mim é a única coisa que nesse filme não teve apresentação nada tipo de novidade do mundo, só teve de uma vila que na verdade é uma população, não é do mundo, tá ligado? Então, me corrija se eu estiver enganado, mas o lugar que os navios do fogo ficam ali, né? Que é tudo. Parece, como você falou, parece do Rei Leão, das hienas lá andando até o. Não é a antiga árvore, né? Do primeiro filme. Não, eu tô viajando. É porque é outro lugar, né? É outro lugar, viajei. Mas, cara, eu acho que, de verdade, primeiro eu vou ter que concordar com você. CGI, tipo, a luta final do filme. É um CGI brabo, né? É um CGI bonito, tipo, que não, ali é tiro, porrada e bomba desenfreada. Fogo também. Fogo também, verdade, não podemos esquecer do fogo. E cinzas. Mas. É isso, é só que é bonito mesmo. Não teve cena aqui. Manda tipo, outra. Vai, tipo, eu sou em tudo, vai. Não, eu pra você, caceta. Agora, vamos, que eu queria muito falar, piores momentos. Mas você acabou de falar. Ó, pra mim, piores momentos é duração. Não. Acho que a gente vai concordar também. Não era nem um pouco necessário 3 horas. E roteiro. Roteiro, não tem roteiro. É só conveniências que vão acontecendo pro filme ter 3 horas, tá ligado? Não é um roteiro bem estruturado, não. Sei lá, pra mim são os dois piores. Eu vou concordar com o Kaique. Olha, de fato, 3 horas. O roteiro é horrível. Porque se a gente parar pra ver, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Tipo, mas tipo, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é uma cópia. Mas não tem nada de novo. Aí, então, tipo... Por exemplo... Eu acho que todo mundo tava esperando, né? Filme novo, coisa nova. Aí, tipo, não, vamos colocar uma vilã. Tá, mas aí a vilã podia apresentar alguma coisa nova no bairro dela ali, né? Exato, tipo, poderiam ter mostrado o flashback da vila dela pegando fogo no passado. Como teria sido, tipo, a luta final teria sido, de certo modo, melhor. Vamos supor, sequestram o pessoal, né, acho que é a Neytiri e as filhas do Sully, né? Os filhos deles. Sequestram. Aí, beleza, o que faz? Levam eles pra Vila do Fogo e, tipo, nisso, tem como se fosse... Luta lá. Tipo, tivesse essas armadilhas, assim... Exato, a luta final... Foi exatamente igual a luta final do segundo filme, tá ligado? Exato. Faz num lugar diferente. Porque foram os barcos, beleza, mas teve lulas novas que lutavam. Tipo, foda-se, tá ligado? Robin, modere no já, por favor. Não, esse bagulho aí do frente de Ctrl-C, Ctrl-V, um ótimo exemplo é a filha do Sully lá no segundo filme, ela usa lá o poder da Enwa, sei lá como é que fala o nome. Aparece a deusa, Aparece que também a deusa, também não... Tipo, ela cagou, né? Tipo, só olha assim pra trás. Resolvo vocês. É só pra mostrar que é uma deusa que existe de fato, tipo, né? O que acontece? No 2 ela tem essa conexão com a Enwa e salva a mãe e o pessoal lá de se afogar. Ok. Só que o que acontece? No terceira coisa, a mesma coisa. Vê a Enwa, salva todo mundo que se afogar, esse tipo de coisa, e fala, mano. Então, beleza. O filme é ruim. Vamos puxar aqui então as notas finais. Atuação. Eu não vou falar que a atuação foi ruim, porque não foi, mas também não foi nada tão foda. Então vou dar uma nota 6. Eu vou no 5. 6. É atuação mediana, tipo... É a atuação do 1 e do 2. Exato. Não mudou. Eu vou manter no 5. Fotografia, 10. 10. Aí, sem sombra de dúvida, 10, tá ligado? O Mundo de Pandora é bem feito. Direção, vou colocar um 6. Porque o James Cameron, tipo, não... 5.5. Fora a parte de fotografia, tipo, o James Cameron não tá sabendo levar o filme pra lugar nenhum, tá ligado? É que ele quer dinheiro. Ele não sabe contar a história, então... Roteiro eu vou de 3. 2. Vou colocar aí, 3. 2. Diversão, eu não me diverti assistindo. Eu vou colocar aí um nota 4, pelo visual bonito que o filme tem.
Mas, não, acho que é muito. É 3,5. Vamos manter no 3. 3. Porque, ó, dessa questão de diversão, é o seguinte. Não tem muito. Não tem diversão. É. E outra coisa, o filme é aquele filme comprido que, tipo assim, se você gosta do filme, por mais que ele esteja, 4 horas, vamos supor, Aí você também não, assistindo o filme, você tá se divertindo, você não vê o tempo passar. Não, isso aí Esse beleza. aí você sentiu na pele cada segundo. Você tipo, sentiu na raiva, né? Uma raiva, você falando, acaba. É que eu acho que muita gente criou expectativa e e não achou que ia ser o filme. Achou que o filme ia... Na real, eu acho que depois do segundo filme, muita gente já desanimou de Avatar, então já não foi naquele hype. Só foi por assistir. Porque, tipo, já vi os 2 primeiros, quero ver o terceiro. Mas eu já acho que uma galera já não foi no hype. E esse terceiro filme, porque o 2 eu ainda vi muita gente elogiando. Eu não gostei tanto, mas eu vi muita gente ainda elogiando. Esse 3 eu não consegui ver ninguém elogiando o filme, porque, tipo, não teve nada de fato além do visual. E o visual, desculpa, meia hora de filme você cansa. Sim. Porque assim, ó, o que acontece? O Avatar 1 foi em 2009. Em 2009. Agora eu não lembro. Tipo, Bruno, pesquisa aí. Bruno, coloca aí na tela, por favor, o ano que o Avatar 1 foi lançado. Quando o Avatar 2 foi lançado, que foi há pouco tempo atrás, né? Pô, querendo ou não, tecnologia ultra avançada e tudo mais. Tanto que na época do lançamento, lá, que só foi nos Estados Unidos, que aqui no Brasil os caras cagam pra gente. Teve cinema que conseguiu exibir o Avatar 3 em 3D sem a necessidade do óculos 3D. E tipo, tô querendo ou não, teve esse negócio de ser mais famoso o Avatar 2, mais bem recebido, por conta do... Pera, você tava Avatar falando do 2 ou do 3? 3? Do 2, eu tô falando. Tá, você falou do assistiu 1? Avatar 3 sem óculos. Não, sem óculos 3D. Não, você falou Avatar 3 sem o óculos. Exibiram o Avatar 3. Nossa, até eu buguei. Ficou... Desculpa, erros técnicos. Só que aí realmente foi isso. Foi uma tecnologia avançada recente. Por isso que o pessoal se interessou. Já o 3 não teve nada de novo. Obrigado, Rafa. Próximo. Então tá, nota geral. Nota geral pra mim é um filme nota 3. 3,5, vai. 3. Então vamos no 3. Eu vou cair. E assim, Eu eu acho que visualmente bonito, mas todo o resto não tem nada chamativo. Nada atrai. Isso, o bonito pelo bonito, em meia hora do filme você cansa, tá ligado? Então, o fato de não ter um roteiro nada... Porque pode ter um roteiro simples, o problema não é esse, tá ligado? Um filme grandioso do jeito que ele deveria ter um roteiro bem feito. Mas tudo bem ter um roteiro simples. Mas esse filme não tem nenhum roteiro simples. É um roteiro zoado. E tipo assim, o fato de o James Cameron querer o tempo todo fazer filme de 3 horas, pô, é cansativo pra caramba, sabe? Tem que ser umas 3 horas fluida. Tem que ser... Um roteirinho bonito. Você quer 3 horas, coloca na história o porquê precisa ter 3 horas. Você entender, né? Você precisa apresentar muita... Nesse não teve nada de apresentando novo, tá ligado? Então não tem pra que ter 3 horas. Então, pra mim, em geral, nota 3. É porque eu acho, foi o que eu falei, todo mundo criou uma expectativa, vou assistir, vai ter algo novo e chegou lá e nada. Eu não vou falar só mais. foi no bonito. Pô, mas teve, na verdade, uma cena ali que eu achei até interessante. Qual? O Jake voando por trás da cachoeira e quando ele passa assim, tá gravado ali na cachoeira pra seguir Isso curtir, mesmo. comentar. Se vocês não viram, Isso, façam isso. Esse foi um dos melhores momentos que a gente esqueceu. Lá na Guerra Final, se vocês não repararam, vai estar lá passando assim, ó, o Jake passando atrás da cachoeira, vai estar lá. 3x10. E isso no YouTube como no Instagram também, tá? Segue a gente também lá, pô. É isso. Mas é isso. Podemos dizer que foi o primeiro filme de 2026 que odiamos. Sim. Mas gostou do filme? Deixa aí nos comentários. Não gostou do filme? Deixa aí nos Comenta comentários. também. Quer indicar outro filme pra gente assistir? Sofrer assistindo também? Pode comentar aí que a gente tá sempre vendo. A gente se arrisca. Mas é isso. Já sabemos 3 horas, vamos que mais um pouco. Escolha um filme com 1h30, vai. Isso, boa. Filmes curtos, de preferência, ou filmes bons. Então é isso. Até semana que vem. Valeu. Tamo junto. Valeu.